Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que, não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais, quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade, toda correção, ao presente, não parecer do gozo, senão de tristeza. Mas, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento ainda, que com lágrimas o buscou, porque não chegastes ao monte palpável aciso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram, pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar, o monte será apedreado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel, vede que não rejeiteis ao que fala. Porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra, os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez menos, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Estes versos, amém. Santo é o nome de Deus, glória ao Senhor Jesus. Prezadas irmãs e irmãos, todos nós carregamos dentro do coração, ou devemos carregar, uma certeza de que o nosso chamamento a esta graça foi por uma misericórdia bendita, e o Senhor se manifestou nos nossos corações, fez os nossos sentimentos provarem do seu amor e da sua benignidade, envolveu-nos com a sua misericórdia, e os nossos corações, que não conseguiam entender a proposta divina, que foi anunciada ao mundo, por Cristo Jesus, passaram a fazer parte do nosso desejo de conhecer, de aprender, de saber, e então, dia após dia, como alguém que se posiciona diante de um prato de comida quando tem fome, assim nós nos apresentamos diante do Senhor, sempre esperando que Ele reparta o pão da vida eterna conosco, e coloque diante de nós uma porção deste pão, e este pão santo e sagrado, que é a palavra de Deus, alimenta esta nossa natureza divina, e faz corpo dentro de nós. Ela faz com que a substância da nossa alma cresça, e não venhamos sofrer as enfermidades, irmãos, do raquitismo, da falta de desenvolvimento espiritual. Mas nós nos afeiçoamos ao Senhor. E aquilo que o Senhor fala conosco na igreja sempre,
faz bem para a nossa alma, porque Ele é o nosso Pai. E nós somos felizes de sermos seus filhos? Ou será que tem alguém que não está feliz de ser filho de Deus? Irmão, santo é o Senhor. Hoje tu falaste com o teu pai? Já confessaste diante dele as tuas culpas? Disseste a ele que tu o amas? Disseste a ele que vieste buscá-lo no desejo de encontrá-lo, ainda que não fisicamente, mas pelo menos sentir o toque do carinho do teu pai dentro da tua mão, do teu coração? E como dizia aqui esta carta, qual o pai que não corrige o filho? Qual o pai que não admoesta os seus pequenos? E por que fazemos assim? Porque queremos ver o bem da nossa descendência. Assim é o Senhor nosso Deus querendo ver o bem dos habitantes da terra, e Ele convida tantos quantos estão sobre a terra, que conheçam a sua misericórdia, que entendam a sua bondade e que conheçam a sua disciplina, ou nós, como pais, não temos uma disciplina dentro de casa. O filho vai sair. Que hora você vai chegar? Onde Voca vai? Com quem você vai? Olha, tal hora você procura voltar em casa. E se naquela hora não chega, quantos pensamentos sobem à nossa mente? Há um determinado horário para a família se reunir, na medida do possível, para ou almoço, para ou jantar. Em algum momento, o pai saudoso de encontrar os filhos se assenta na sala. E como é gostoso ver a nossa descendência em volta de nós, desfrutar a paz de um lar, a comunhão de uma família, a alegria de ver os teus filhos em volta de ti. E, se tu tens chorado esta distância, poderoso é o Senhor para trabalhar na tua casa e na tua família, e diminuir esta distância. Glória ao nome do Senhor. Assim é o Senhor, irmãos, que se agrada em ver-nos clamar-lhe misericórdia, invocar-lhe, pelo seu Espírito. Sabendo que há um intercessor entre nós e o nosso Pai, que intercede por nós, todo dia, toda hora, todo instante, e Ele mesmo, quando ia se retirando da terra, deixou definido que voltaria para o lugar de onde tinha vindo. A missão dele estava cumprida na terra, mas, quando chegasse naquele lugar, enviaria no meio de nós o Espírito Santo, Consolador, para nos guiar em toda a verdade. E este Espírito tem se manifestado no meio da Igreja dos Santos e dos que lhe invocam. Irmãos, com rogos, esta misericórdia está manifesta, e ela vai então, irmãos, dando testemunho desta bondade na minha casa, na minha família, e na casa de cada um de vós. Irmãos, que estão ouvindo esta palavra, o Senhor vai criando uma nuvem de testemunhas em volta de nós, e agora na comunhão desta palavra, entraste aqui com alguma provação, e te prostraste diante do Senhor neste culto? Estejas tu onde estiveres, preocupado com as tuas provações. O Senhor agora faz com que o teu espírito se alegre na comunhão desta palavra. E, lembra-te, olha agora não com os olhos do teu corpo físico, mas com os olhos do Espírito. Honra a nuvem de testemunhas que eu coloquei em volta de ti. Lembra disto? Lembra daquilo que te sucedeu o ano passado? Lembra de alguns anos atrás? Lembra-te quando eu te chamei nesta graça. Alguma vez te faltou forças para caminhar? Alguma vez te faltou ânimo e coragem para seguir adiante? Glória ao nome do Senhor. Eu sou o teu Pai. Aleluia! O nome do Senhor. Eu não te largo, eu não te abandono. O Senhor não te deixa. Glória ao nome de Deus. Lembra do dia da tua solidão. Lembra do dia do teu choro. Lembra do dia do teu lamento. Lembra do teu desespero numa noite, numa madrugada. E quando o sol saiu, junto com ele, chegou a misericórdia divina. Alguém bateu na tua porta. Alguém fez uma oração. Glória ao nome do Senhor. Alguém te abraçou, alguém te beijou, te osculou. Glória ao nome santo de Deus. Eu levei a tristeza embora. O Senhor levou a inquietação embora. O Senhor enviou a paz dentro da tua casa. Santo é o Senhor. E, para que nós entendêssemos o significado das nossas provações, quem escreveu esta epístola foi descrevendo aquilo que foram as provações do Senhor Jesus, que não teve a sua vida por preciosa. Os seus inimigos, os seus adversários, se lançaram sobre ele, e ele enfrentou o padecimento, enfrentou as dores da humilhação, enfrentou as dores do sacrifício, enfrentou as dores da morte. Mas o que lhe competia fazer era esperar para ver o fim das coisas, porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Santo é o nome de Deus. O meu pai me falou que deveria ser assim. Eu vou com a força do meu pai até o fim, porque eu sei que no fim eu vou encontrar a vitória que o meu pai me dará. Glória ao nome de Deus. E assim, irmãos, quem escreveu, dizia-nos: considerai aquele que suportou todas as contradições contra ele, e não enfraqueçais, nem venham a desfalecer no vosso ânimo. Filho meu, esta era a exortação. Não desprezes a correção do Senhor,
e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ele é Pai, ele é Senhor, ele está nos preservando para uma obra futura. Glória ao nome santo de Deus. Nós tínhamos os nossos pais aqui na terra, que de vez em quando nos davam pito, nos corrigiam. Glória ao nome santo de Deus. E nós obedecíamos ainda que, a princípio, aquilo tivesse um gostinho amargo, e os irmãos lembram, não é? Qual de nós, em algum momento que a bronca era um pouquinho dura, não dizia assim, vou embora de casa, não fico mais nessa casa, mas, ira, repido. Aquilo passava logo. Vou embora de casa. Onde eu vou comer? Onde eu vou dormir? Onde eu vou ter um abraço da minha mãe? Para quem vou pedir as coisas se não for para o meu pai? E logo nos arrependíamos. Aleluia. Senhor, lá íamos nós de joelho. Senhor, perdoa. Senhor, glória ao nome de Deus. E fomos sendo edificados numa família aqui na terra. Será que a irmã está se arrependendo de pertencer a esta família de Jesus Cristo? Será que o irmão está triste de pertencer a esta família? Santo é o nome de Deus. As correções do Senhor, elas nos parecem também um pouquinho amargas. Quando o Senhor nos repreende, mas elas nos levam à reflexão, nos levam a entender onde está o nosso erro, onde está o nosso pecado. Como aqui, irmãos, é uma carta que começa com palavras delicadas e no meio do caminho, com toda a delicadeza. Também lembra sobre o fornicário, o impuro e aquele que vai se enfraquecendo das suas obras, pois vai deixando a disciplina da família, vai deixando a disciplina da casa. Santo é o Senhor. E vai se distanciando do pai, achando que hoje o pai não viu, que amanhã o pai fez vista grossa, que a mãe deixou passar. Santo é o nome de Deus. Mas nós vamos deixando, na medida em que nos escondemos atrás desta ignorância, de que as obras da carne são mais necessárias do que as obras do Espírito. Vamos nos deixando levar pela natureza humana e não fazendo-a ser aniquilada diante da natureza divina, e nós vamos perdendo a condição de filhos. Como aqui diz, já não sois mais filhos, mas sois bastardos. Santo é o nome de Deus. Quem sabe tu buscas esta misericórdia e este favor. Hoje o Senhor repactua contigo a tua condição de filho. Santo é o nome de Deus. Hoje o Senhor repactua a condição de voltar a ser teu pai. Glória ao nome de Deus. Mas lembre-te, consulta a disciplina da casa, consulta a disciplina da família. Aceita a correção que a palavra hoje impõe diante de ti. Larga as obras infrutuosas da carne e apega-te às obras do Espírito. Louvado seja Deus, para que tu possas dizer, eu tenho um Pai celestial, este Pai que não me deixa, este Pai que não me abandona, este Pai que me sustenta. Santo é o Senhor. Irmãos, perseguições não faltam na vida de ninguém, pois nós estamos sendo experimentados para mostrar a nossa índole, o nosso caráter espiritual. Irmãos e irmãs, atentem para isto. Nós não conhecíamos o Senhor, mas, na obra de salvação que o Senhor veio operar em nós, Ele colocou em nós a natureza divina. E o caráter cristão tem que estar dentro de nós. Não há obra em cada um de nós que o Senhor desconheça, pois, do alto do trono da sua glória, tudo Ele vê, tudo Ele contempla, tudo Ele sabe. Não quer entender que isto tu fazes escondido, que aquilo o Senhor Ele não vê, não enxerga, não sabe. Quantos que estão aqui diante desta palavra são homens, mulheres profissionais, exercem trabalho em alguma instituição. E quando são admitidos, eles são instruídos a olhar lá no quadro, na recepção da empresa, ou recebem, não, seu e-mail, ou ainda são instruídos a assinarem um código de ética, pois eles vão defender as cores, as insígnias uma empresa, de uma instituição. Então, enquanto falam no nome daquela empresa, eles têm que seguir aquele código de ética diante dos seus superiores, diante dos seus subalternos. Ele se conduz conforme aquele código de ética, mas terminando o seu expediente, fecha a porta da sua sala, ele já não está mais em nome da empresa, ele está cuidando da sua vida particular, da sua família. Aí entra o caráter. A ética é diante de um povo, é diante de uma gente. O caráter é quando ele está na frente de alguém, ou sozinho, o caráter permanece o mesmo. Nada muda a sua índole. Glória ao nome de Deus. Não é porque ele está sozinho que vai fazer diferente do que foi ensinado. Mas a empresa fechou, é de madrugada, já é noite. A minha diretoria não está enxergando. A diretoria não está enxergando, mas o meu pai está vendo. Santo é o nome de Deus. Aonde eu vou, o meu pai me enxerga. Aonde eu estou, eu não me oculto dos seus olhos. E eu amo essa condição, porque o olhar dele me protege, me guarda e me abençoa. O olhar dele me instrui nesta vida.
santo é o nome de Deus. Por isto, irmãos e irmãs, nós recorremos à santa palavra, para que, numa manhã como esta, diante de uma pregação, o Senhor trabalhe o meu e o teu caráter diante desta palavra, para que sejamos forjados filhos e filhas de Deus, abençoados nesta terra, e numa empresa, numa instituição, quantas vezes alguém é instigado, não, esse teu comportamento nada resolve, vem conosco. Mas eu assinei um código de ética. Deixa pra lá, isso é papel. Nós vamos te proteger. Você está com a diretoria, abre mão desses teus sentimentos, abre mão desses teus cuidados, mas eu tenho que ser ético com a companhia que me contratou. Deixa disso, venha desfrutar de algum valor aqui conosco. E às vezes a pessoa sucumbe a estas ofertas. Glória ao nome do Senhor. Espiritualmente, é a mesma coisa. O adversário vem sobre nós, deixa esse caráter. Deixa essa tua postura. Você está sozinho. Você precisa, você tem necessidade. Lança a mão, vai atrás. Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue precioso. Não quero perder a minha porção na herança divina. Glória ao nome santo de Deus. Então, esta perseguição, irmão, não é atrás de uma mesa de escritório, não é atrás de um notebook, não é numa reunião, a portas fechadas, num horário obscuro da companhia. Ela é a todo instante, a toda hora, querendo se lançar sobre nós, para que nós sejamos corrompidos do caráter que o Senhor nos deu, da disciplina sagrada que nos guia nessa santa obra. Então nós nos sentimos perseguidos, nós nos sentimos aviltados. O irmão já chegou até o sofrimento com sangue? O Senhor Jesus passou por ele. Já olha nas palmas das tuas mãos. Tem furo de algum prego na tua mão? Olha na tua cabeça. Escorre sangue por alguma coroa de espinho que foi colocada em ti? Mas hoje esta palavra vem para te animar. Guarda-te atrás da dignidade de um cristão na terra. Glória ao nome do Senhor. E dizia aqui para que mantivéssemos a santidade. E louvado seja o Senhor, não é, irmãos? Não previa que estava escrito aquilo que o Senhor deu ao seu servo na oração, que faça em nós aparecer a santidade, senão não veremos a Deus e a sua face. Santo é o nome do Senhor. Quem sabe hoje o teu coração, contrito, diante do Senhor, podendo agora, no espelho desta palavra que é colocado diante de ti, tu possas dizer, numa conversa entre tu e o teu Pai, Senhor, faça definir dentro de mim o caráter de Cristo Jesus, nosso Senhor, pois haveremos de comparecer à universal Assembleia, à igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É o que está acontecendo nesta manhã. O Senhor está colocando numa balança para nos aperfeiçoar para o dia da Assembleia, quando estaremos reunidos em glória no céu. Irmão e irmã, glória ao nome do Senhor. E o aviso desta palavra é este: não falte para esta divina convocação. Quantos que estão, irmãos, reunidos neste culto virtual, ouvindo esta palavra, moram em prédios, participam em empresas ou instituições, em conselhos, mesmo aqui na igreja, periodicamente temos reuniões de conselhos, temos uma assembleia ordinária em que a instituição presta contas, e o que se faz? Faz-se um documento chamado convocação, distribuído àqueles que devem comparecer. E lá, no rodapé vai uma assinatura, alguém que tem poderes para aquela convocação. Não é assim, irmãos e irmãs? Glória ao nome do Senhor. E nós guardamos aquele documento. Eu fui convocado, eu não posso faltar. Naquele dia eu tenho que apresentar as minhas credenciais, porque alguém vai pegar a convocação, alguém vai pegar a minha identificação e vai ver se eu fui mesmo convocado. Se a minha convocação não foi dispensada, se alguém não rasgou a minha convocação. Glória ao nome santo do Senhor. Faça viva a convocação do dia para a vida eterna na tua alma. E como nos preparamos para a convocação, irmãos? São relatórios, são números que precisam ser apresentados. Em alguma empresa, a pessoa se coloca diante de um espelho e faz a apresentação para ela mesma, porque ela vai falar para um grupo de pessoas, para uma multidão, então ela vai se apresentando, e no espelho ela vai vendo como se apresenta. E no meio da apresentação ela diz, não ficou bom, deixa eu voltar algumas páginas atrás, e começar tudo de novo. Até que ela percebe, e fala assim, agora tá bom, agora estou satisfeito. O Senhor coloca aqui, diante de nós, esta palavra como um espelho, na frente desta multidão. Glória ao nome do Senhor. Vai se olhando, vê se está tudo certo para o dia da minha e da tua convocação para entrar no céu. Porque o fogo do Senhor é um fogo consumidor. Mas a nós que procuramos no Pai um socorro, um recurso, e tu saíste para ouvir a palavra. Tu te preparaste para, nesta manhã,
ouvir esta santa palavra, como filho que és, leva no teu coração um abraço do teu Pai. Glória ao nome do Senhor. O teu Pai te ajudará naquilo que tu precisarás. Ele não dorme, nem tosqueneja, ele não falha. Aleluia! A semana está começando. Amanhã, uma segunda-feira, você precisará do teu Pai. Terça-feira, o teu Pai não falhará. E até o final da semana, e até o final de agosto e 2025, e até os teus dias findarem, o teu Pai não falhará. Deus seja louvado. Em oração, agradecemos a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Sim, Pai. Aleluia. Senhor Jesus, nosso eterno Deus, glória a Deus, e nosso Pai que está nos céus. Aleluia, novamente agora aos teus pés, a tua igreja, Senhor, com esta comunhão maravilhosa e o conforto no coração que já tem nos tomado. Nós nos humilhamos mais uma vez, agora agradecendo, Senhor, porque estamos aqui finalizando um santo culto de louvores, aonde entoamos hinos, ó Senhor, cujas palavras já têm comovido a nossa alma, já têm mexido no nosso coração, e colocado a nossa comunhão, Senhor, acima da nossa expectativa, acima da preocupação que deixamos lá fora. Senhor, já foi um sinal na nossa vida que hoje, Senhor, o nosso coração estaria, Pai eterno, abençoado neste santo culto. Te agradecemos pela oração que tens dado ao teu servo, esta que tocou ao trono da misericórdia, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pela comunhão desta irmandade, pelo bom número, Senhor, desta família em Cristo Jesus. Senhor, família que nós confessamos, Pai eterno, como é bom fazermos parte de um Pai maravilhoso, Senhor. Uma família, Senhor, que ao entrar aqui dentro, já percebeu que algum movimento do céu haveria no nosso meio, Senhor. E também, Senhor, a hora principal foi quando Tu revelaste o conselho santo da Tua palavra, Senhor. Palavra que tem falado conosco com doçura, com esclarecimento. Tem aberto a nossa mente, o nosso entendimento, tem edificado alguma coisa nova, tem nos ensinado. Como é bom, Senhor, termos um Pai eterno que conhece o Teu povo, conhece a Tua igreja e conhece o nosso coração. Graças Te damos, Senhor, porque sairemos daqui edificados na Tua presença, fortalecidos pela virtude da Tua palavra. Abençoa este povo, Senhor, as famílias reunidas, aqueles que Te buscam, aqueles que têm alguma dificuldade. Hoje a Tua palavra limpou o nosso caminho para uma obra eterna, para algo que somente Tu, como Pai, poderás fazer na nossa vida. Agradecemos pela presidência que tens dado ao Teu servo, Senhor, e por tudo que tens feito por nós. Nós agradecemos mais uma vez porque fazemos parte desta família maravilhosa. Senhor, prepara-nos para a vida eterna. Prepara-nos, Senhor eterno, para cumprir a nossa missão. Como pai, como avô, como filho, como neto, não importa, Senhor. Queremos estar debaixo dos Teus cuidados. Graças damos por tudo. Por esta preparação e comunhão, no nome do Senhor Jesus, o Teu Santo Filho bendito, na glória, eternamente. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia ao Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Deus te abençoe.